Tradição é tradição e existe para ser respeitada, e aqui no 45 minutos a gente respeita quase todas as tradições. Uma delas é a nossa clássica tier list do Campeonato Brasileiro de Futebol, que a gente sempre coloca no ar na véspera da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C e todas aquelas que a gente acompanha regularmente aqui. Nossa missão hoje é distribuir os 20 clubes da Série A em 5 categorias: os que disputam o título do campeonato, os que vão tendo como missão principal a Libertadores, e aí, obviamente, dentro daqueles que disputam o título, eles já estão dentro do contexto da Libertadores. Aqui é qual a missão de cada equipe no campeonato, o que elas podem buscar diante da sua força. A região da Sul-Americana, que é uma espécie de zona intermediária do campeonato, aqueles times que a gente não acha que corre risco de rebaixamento, nem que tem força para chegar pela sétima posição, oitava, sexta, que são as posições que levam para a Libertadores. Lembrando que, na teoria, no regulamento, nessa temporada, o G6 virou G5, a CBF tirou uma vaga do brasileiro e jogou para a Copa do Brasil, o vice-campeão também vai. A chance de voltar para o brasileiro é gigantesca? É, mas aqui a gente segue um pouco, tá, o regulamento, como se realmente essa vaga tivesse sumido e não voltado. Cá entre nós, tendência que volte é muito, muito grande. Por fim, 2 termos que são clássicos na história do 45 minutos. Se você chegou nesse vídeo e não conhece a gente, Nevozão é aquele clube que já entra na primeira rodada focado em tentar chegar ali aos 42, 43 pontos. Aquele velho 45 pontos que muitas vezes já está além da conta. Então, matemática da sobrevivência aqui, tá? Nevozão são os times que jogam pela permanência. E Minardi, um termo que a gente traz da Fórmula 1, é aquele que está pré-condenado a disputar a segunda divisão em 2027. Pode até reagir, escapar no campeonato. Sabe qual foi a Minardi de todo mundo em 2025? Tá ali, o Mirassol. Uma Minardi absoluta em 2025. E eu vou começar o programa pelo Mirassol, tá? Ano passado, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Ravel Pinheiro, somos nós três que estamos aqui agora, e todo o resto da nossa equipe considerou que o Mirassol era, dos 20 times, o único em que a gente considerava que já largava rebaixado. Esse time, esse time está na Libertadores, na fase de grupos. Aprendemos com a lição ou não aprendemos a lição? Nervosão. Subiu um degrau. Na primeira previsão aqui, Cássio Zirpoli coloca É, que o Mirassol hum, como continua assim? tendo como missão principal não ser rebaixado, que a mudança de Mas dessa elenco vez ele tem a missão. A gente dá ano passado a e gente subiu um degrau. disse que ia cair, né, Isso. disse que ia cair e ponto. Dessa vez eu acho que ele tem essa briga, a campanha de 25 é excepcional. Pô, se ele repetir o quarto lugar de novo, assim, esse porra, aí é um negócio histórico, um estreante, o time estreou ano passado e de repente fica em quarto, no ano seguinte faz outra campanha do mesmo porte. Pelas mudanças, o Mirassol teve saídas, tá ali disputando Paulistão, tá no G8, mas um campeonato com 5 rodadas, são 8 ao todo, ainda faltavam 3 quando a gente estava gravando isso aqui. Mas com esse Brasileirão estendido, Fred, não o número de rodadas, mas de tempo de disputa, eu acho que isso pode mudar um pouco a dinâmica da competição. Ainda detalhe, o Mirassol tá até investindo alguns jogadores com aquisições milionárias, tá? Assim, tem até jogador caro, não é só um time super barato não, mas embora tenha perdido peças. Acho que o objetivo do Mirassol continua sendo a permanência, assim. Ano passado foi muito acima de qualquer coisa, até porque Objetivo e encaixe entre elenco e possibilidade de campeonato, né? mas eu tô mais com o objetivo do clube nesse momento. O do ano passado é muito fora da curva, mesmo que só dá para repetir de novo, mas
no futebol brasileiro, ele tem essa característica de zerar. O time que foi, eh, 6º lugar num ano, no outro ano, se der uma patinada, entra na briga contra o rebaixamento fácil. No brasileiro, tem até o caso clássico 2013, né. O Fluminense foi campeão brasileiro, não teve aquela história na Portuguesa, mas, na hora que terminou a rodada, o Fluminense tinha sido rebaixado. O campeão em 2012 caiu, mas aí teve a questão da Portuguesa, aquele rolo todo. E de vez em quando acontece isso. O próprio Fortaleza, para dar um exemplo do Mirassol, Sim, Fortaleza foi rebaixado ano passado, em 25, e 24 foi G4. Foi a mesma sim. quarta colocação do Mirassol. Ravel, onde o Mirassol deve ser situado nessa tier list? Fred, para mim subiu mais do que um degrau, tá? Eu ainda vou colocá-lo no Nervosão, mas já adianto que para mim ele está entre os times menos nervosos do Nervosão. Mais Eu ou menos respeito onde eu demais o situei, tá? trabalho que, Mais mais ou ou menos menos, onde você situou, exatamente. porque para Eu quem não respeito conhece demais o nossa tier trabalho de list, Rafael Guanais. só desculpa, Ravel, para nossa tier list, a gente também situa um pouco o posicionamento, não é só a linha não, a gente deixa uns mais Perfeito. próximos, outros mais para o cantinho, aos poucos vocês vão entender. Mas você estava dizendo que respeita muito o trabalho de Rafael Guanais, pode seguir. É, exatamente. E é isso que lastreia aí o fato da gente colocar aqui, pelo menos para mim, um pouco mais perto aí de quase sair, né, do nervosão, porque eu acho que vão ter aí outros times que não tem o trabalho que o Guanás tem conseguido fazer. Acho que a mentalidade, a capacidade de desenvolver elencos subvalorizados quando a gente olha no papel, né? A gente admira assim o trabalho que está fazendo no Mirassol não é pelas peças que lá estão, né? O perfil de contratação se manteve dessa forma, né? A exemplo da vinda de Mugni, por exemplo, né? Outros jogadores que chegaram no Mirassol que não necessariamente estavam aí sendo disputados pelo mercado da Série A. É um perfil de aposta em jogadores que têm experiência na competição, mas que estavam, de repente, ali um pouco mais relegados a jogar divisões inferiores. O Mirassol continua apostando nesse perfil, teve uma reformulação drástica, né, a ponto da saída de jogadores como James, que foi vendido, o próprio Chico da Costa, Gabriel, que foi jogar no Sporting Cristal, enfim, muitas saídas, muitas chegadas. Começou a deslanchar agora, no momento que a gente grava. O Mirassol tinha acabado de vencer o São Bernardo por um placar bastante amplo, depois de alguma oscilação no Campeonato Paulista. Ou seja, o começo não é promissor, como o de 2025 também não foi, Fred. É, na verdade, Mesmo bem assim, melhor do que o de 2025. 2025 exatamente. estava demitindo 2025 foi bem Barroca e passando caótico. 40 dias sem E treinador. Exatamente. 2025 foi bem caótico e terminaram no G4. Esse ano, menos caótico, mas ainda não exatamente confiável. Mas ainda assim, eu coloco alguma fichinha aí de que o Mirassol não vai ser tão nervoso quanto outros times que a gente vai colocar na nossa tier list aí. Ainda nervoso, mas não tão nervoso. Então é isso, tá? A gente tem já Ravel e Cássio posicionando o Mirassol no nervosão. É também a minha avaliação, tá? Vamos ver durante a tier list como eu posiciono ele dentro do Essa é uma nervosão. dúvida muito maior do que o patamar do É, Mirassol. eu não sou tão. Não compro de início a linha de Ravel de que ele é um dos que menos corre risco no campeonato, não. Vamos aqui passo a passo, mas eu destaco que, de fato, o trabalho de Guanais é espetacular. Ele demonstrou comprometimento com o trabalho, teve propostas e ficou. E o início no Campeonato Paulista é bem melhor do que o início do ano passado. Agora, repito, ano passado a gente avaliava um time que colapsou, que começou o ano com Barroca, que demitiu Barroca, ficou 40 dias sem treinador, que chegou na Série A aos pedaços e que tirou da cartola uma mágica que para mim é como um cometa e eu não sei quando a gente volta a ver. Realmente não aposto minhas fichas que o Mirassol vive uma nova era da sua história e passa a ser um time seguro no Brasileiro que vai jogar na parte de cima da classificação. Eu acho que o Mirassol joga na parte de baixo da classificação e não consigo eh, ter uma visão diferente disso, tá? Depois da análise do Mirassol, eu trago para o nosso debate um time que talvez seja, previamente, o maior candidato a ter o selo que o Mirassol recebeu ano passado. Não o destino final do Mirassol, que foi o G4, mas o selo de ser o maior candidato ao rebaixamento. Vocês consideram que o Remo, em seu retorno à Série A,
tá? Depois de tantos e tantos anos, a gente sabe como é difícil subir, a gente sabe o quanto essa adaptação ela é complicada. O Remo, ele é muito candidato ao rebaixamento na visão de vocês, tanto quanto o Mirassol era no passado, talvez sem a sentença absoluta, tá? Mas eu, até pelo mercado confuso que o Remo faz na transição das temporadas, eu já apresento o Remo, não estou só jogando a bomba no colo de vocês não. Eu já apresento o Remo, para mim, como um time com risco de ser uma Minardi e de passar o campeonato inteiro dentro dessa zona de rebaixamento. Fred, o Remo é um clube com um orçamento de 220 milhões de reais, para maior da história do norte, do futebol do norte, para a temporada de 2026. Ele projeta, inclusive, até bem curioso. A gente pode até analisar isso depois. Mandaram para a gente, a torcida do Remo, mandou isso para a gente. Pedro Paulo, só para dar o nome que citou aqui. E já tem até a previsão de cota do Remo, de transmissão. O Remo, que é da Libra, inclusive, 57 milhões. Ou seja, pouco, tem uma representatividade até baixa do orçamento todo do Remo. É um orçamento bem maior do que o Mirassol tinha no Brasileiro do ano passado. Eu não, a Minardi, geralmente a gente quando coloca Minardi é porque caiu, certo? Não, hoje, dessa vez a gente está É sendo isso que menos. Não tem o Caio. pronto. Dessa vez não Então, tem o Caio. É pronto. sob risco de passar o Por campeonato inteiro isso, no contexto ali do Z4. por isso que eu tô perguntando, então. Porque em outras vezes a gente colocava ali, a gente colocava altíssimo risco e Minardi era desconsiderar que esse time tem chance. Quando a gente colocou Mirassol no passado na Minardi, A não era. Mirassol nem foi Minardi, a gente nem usou esse termo, a gente usou o termo caiu. Então, mas É. porque essa Minardi como você falou, uma expressão, mesmo abriu o programa assim, são expressões que a gente usa bastante. Minardi sempre foi caiu, não tem Sim. chance. Nesse programa, então, que o Fred falou, a gente não tá avaliando dessa forma, certo? Pronto. É a definição que eu trouxe. Para mim, Minardi é aquele time que corre sério risco, que ele é potencialmente um time para Não, atravessar o campeonato no mas eu tô Z4. explicando, não é nem para o novo público, é para o público antigo, porque o Sim, público antigo que sempre exatamente. Eu tô explicando aqui. claro, porque o Minardi é assim, a gente dizia assim, O pode lutar, Juventude, pode o lutar, Juventude de o que era o Minardi? 2025. Pode lutar o campeonato inteiro, mas vai cair. O Juventude de 2025. O que o Juventude fez no campeonato é o que eu vou classificar aqui como uma Minardi. Eu não vou nem citar o Sport, porque o que o Mas Sport o mas o fez, mas o até para não ficar rodando, pra ser bem didático, o Minardi pode escapar, certo? todo mundo pode escapar. Não, quando a gente falava antes, Depois do Mirassol, era no ano passado, a gente mudou a e regra. Todo mundo pronto, pode então, porque a escapar. gente dava a sentença, a gente sentenciava, ó, caiu. Não é o caso do Remo. Por que a gente tá tendo esse debate? Porque eu não acho que o Remo tá entrando como o Mirassol parecia ter entrado, rebaixado. Ou Mas como é o outro 20º para você. sim, ele vai ser o 20º, mas não é como o brasileiro. E a gente tá falando: "Pô, e o Sport caiu?" Pô, veja, o Sport quebrou toda a lógica de análise. A gente tá falando: "Isso aqui é uma tier list antes do campeonato começar". Tanto que eu nem usei o Sport como exemplo, porque eu achei tão fora da Claro, realidade, eu usei o é. Juventude, que é um E time que passou o campeonato mas o inteiro mas o que é mais que eu ali. mas o que eu considero mais importante é, para o público que já ouviu essa expressão várias vezes, é que esse Minardi pode cair, mas pode não cair dessa vez. E é por esse motivo que eu acho que o Remo tá aí, porque eu acho que o Remo, sim, é o 20º, mas não é o tier list 24, de 25, de outros anos que a gente já fez. Porque se fosse, aí a gente teria até como é que ficaria. Eu até diria, não tem Minardi dessa vez. Se fosse, pronto. Se fosse o Minardi, como a gente já usou em outras oportunidades, Fred, eu dizia, ó, esse campeonato não tem na largada. Mas, considerando que tem uma chance de permanecer, E fica eu vou assim. fazer uma correção aqui. Para mim, é o 19º. Associação Não, Chapecoense de Futebol. veja, foi por esquecimento, viu? Veja, É a prova de que não, é o 20º. foi por esquecimento aqui. É o 20º detalhe. Com a casinha. Isso, atrás do Remo. Não, uma casinha Sim. ter Remo, uma casinha em Chape. Ela vai pegar um G4 agora, que deu Mirassol. Ravel, Remo e Chape. A gente está tratando esse ano a Minardi como os times com potencial maior de queda, né? Ao invés de Isso. decretar o É. rebaixamento como fazíamos em edições anteriores. Eu concordo com essa avaliação. E, falando primeiramente do Remo, eu acho que o Remo está cumprindo uma espécie de cartilha do rebaixamento antes do campeonato começar.
Começar lá atrás, com problemas em escolher e definir seu treinador, todo dia era uma especulação nova, até trazer um treinador que, depois de muito tempo sem atuar aí no futebol brasileiro, né, teve uma passagem rápida pelo Atlético Paranaense, algumas decisões um tanto controversas, como, por exemplo, atletas não concentrarem um dia antes do jogo. Não sei se é uma medida que costuma dar certo no Brasil, em razão também da nossa cultura local, né, da utilização do tempo livre dos atletas, que a gente sabe que é sempre um problema. As rusgas de Marcos Braz com o presidente do clube do Remo, que até combinaram na saída do executivo. Até o presente momento, ele não foi oficialmente substituído, né, pelo menos em caráter definitivo. Eu acho que tudo isso depõe contra o Remo, né? Além do fato de ser um time que ainda não jogou pontos corridos, pode sentir bastante a competição. Eu concordo com essa possibilidade de Vai colocar dar a Chape duas atrás voltas e do Remo, porque meia eu acho que ao redor da terra, né, para jogar esse pontos corridos. exatamente, tem esse problema. Eu concordo com essa definição do Remo na frente da Chape pelo fator positivo que eu vou falar agora, para não dizer que não falei das flores. Na minha opinião, o Remo vai jogar, vai contar muito com o apoio da sua torcida na volta à Série A, e eu acho que esse elemento, que é um componente emocional, anímico, pode influenciar no desempenho do time jogando em casa. Eu acho que aí está o segredo do Remo até sair de uma condição de Minardi e ir ali para o nervosão. E, obviamente, ele parte dessa parte mais de fundo do grid por causa de todos os elementos que eu pontuei, mas com maior potencial de saída do que a Chape, que para mim acaba sendo um time que tem muita dificuldade em razão do seu orçamento modesto, que se apega muito ali ao seu mando de campo também, na Arena Condá, onde é muito difícil até pousar em razão do nevoeiro, né? Chapecó é uma cidade também complicada para logística dos clubes, mas em termos técnicos, a Chapecoense já há muito tempo acabou se tornando um clube que, quando joga a Série A, joga sempre na rabeira ali da tabela, e é por isso que, para mim, ela é a maior das Minas também, assim como vocês pontuaram. Eu acho que, inclusive, quando a gente trouxe o Remo e quase que não enxergou a Chapecoense na lista, para mim é a definição de um time que, de fato, não vejo com condição de enfrentamento. O Remo vai ter mais dinheiro, o Remo vai ter mais mobilização e o Remo já tinha em 2025 um elenco melhor que o da Chape e qualificou melhor do que a Chape, tá? Por mais que seja uma qualificação que muitos rotulam como jogadores com perfil de clube que vai ser rebaixado, e eu nem discordo diretamente disso, mas há uma qualificação muito mais profunda de elenco, tá, do que a Chapecoense. Inclusive, eu se vocês concordarem, eu já vou colocar a Chapecoense até aqui mais distante, tá, do Remo aqui, nessa nesse cenário que a gente coloca de risco de rebaixamento, tá. Quanto mais para o fim da tela, quanto mais para o vermelho escuro ali, maior o risco de queda, tá. Então, largamos com a nossa tier list, trazendo a Minardi teórica de 2026, de 2025, que se tornou G4, e em 2026 a gente colocou na condição de time que luta pela permanência. E trouxemos os dois maiores candidatos ao rebaixamento, Remo e Chapecoense. É hora de puxar os outros dois clubes que sobem da segunda divisão para a primeira divisão. Porque, repito, estamos vivendo algo absolutamente novo. Um clube, em dezembro, ele é segunda divisão e 50 dias depois ele está estreando na Série A. E não dá para se transformar em time de Série A da noite para o dia. Sendo assim, como a gente situa o campeão da Série B, o Curitiba, e o vice-campeão, o Atlético Paranaense? Como a gente situa essas equipes na tier list 2026? Fred, nesse cenário de quem essa transição da B para A, isso vai ter uma mudança. A gente está acompanhando isso nesse Campeonato Brasileiro pela primeira vez, como você falou, e vai ser um estudo.
para os próximos anos. Porque quando terminou a Série B, vou dar o exemplo de Mozart no Coritiba. Certo. A gente falou que não cabe, o cara sobe e não vai mudar, porque não haveria tempo de mudança. O Coritiba, por exemplo, pagou para ver, ao mudar, ao liberar Mozart, basicamente o que fez, para chegar a isso. Então o Coritiba foi pela linha de que, ó, independentemente do tempo ser curtíssimo, não é esse treinador que eu quero, vou para outro treinador mesmo com a Série A já batendo na porta. O Atlético Paranaense, até porque o Atlético Paranaense já tinha um treinador com um perfil de Série A, então o Atlético Paranaense foi por outra linha. Essa transição de elenco, e o Coritiba está fazendo essa mudança, na hora que contrata Breno Lopes para o ataque, na hora que traz Keno para o. Detalhe, o ataque do Coritiba que foi um ataque de 1 gol por jogo na Série B, inclusive, né? Assim, Isso. aí já vai. Graças à última rodada. Graças ao. Detalhe, exatamente, porque era menos de 1 gol por jogo. Aí já começa a fazer essa reformulação. Mas é muito pouco tempo e a reformulação continua acontecendo. A gente já falou em outros programas, o programa do calendário, que o brasileiro vai ser quase 2 brasileiros. A questão é que não é apertura e clausura. A soma dessas duas partes vão se juntar e um time que entrar desarrumado, leia-se, um time que vem da segunda divisão em remontagem, pode sofrer com isso. Porém, eu acho que o Coritiba ele tá investindo de forma interessante, tá? Assim, eu tô tá sendo sóbrio, Sim. não tá indo nos paciências da tá trazendo o cara com rodagem do Campeonato Brasileiro, gente que tá dentro desse cenário que pode. O Breno Lopes fez uma reta final muito boa do Fortaleza. Eh, eu acho que Coritiba é nervosão, Claro. pro mas, obviamente atrás do Mirassol. É pra citar o Atlético Paranaense agora também ou Vamos primeiro com Curitiba. À frente ou atrás do não, mas Mirassol? pra não é Tem pra mais chance de rebaixamento do que o Mirassol. sem dúvida. Ravel. Eu concordo com tudo que o maestro falou e colocaria só o Coritiba assim bem atrás do Mirassol, tá? Só acho que essa aclimatação na Série A, apesar do Coritiba ser um clube que tem na sua história aí o hábito de frequentar a Série A, até já ganhou em 1985. Eu acho que esse contexto desse ano é um pouco diferente, aí vai fazer com que o Coritiba tenha mais dificuldades, apesar desse mercado tentando atacar a sua principal debilidade do ano passado, né, que foi o setor ofensivo, com as vindas de Keno e Breno Lopes, mas ainda acho pouco. Então, de fato, o Coritiba, para mim, é um time que vai brigar para não cair, e está inserido no contexto clássico do Nervosão aí, para mim, literalmente na briga. Pra mim, eu concordo com o Curitiba, mas como eu falei lá no começo em relação ao Mirassol, eu não sou muito da linha desse distanciamento Eu do não acho eu Mirassol acho que não. eu citei mais pra cá, eu não pra É. mim não é essa distância toda não. A gente vai porque talvez a gente mexa no Mirassol daqui a pouquinho, vou deixar o É Curitiba porque pode vir um por mais pra enquanto lá, ele aqui, puxa isso, a gente vai compondo aqui, no final a gente vai fazendo esses ajustes. Atlético Paranaense. Vou começar dessa vez, que eu sei que o maestro respeita muito tô até o curioso. Furacão, então eu vou começar. Eu acho que tudo que a gente falou sobre as vindas dos clubes emergindo da Série B para a Série A não se aplica ao Furacão. O time já mostrou força financeira no ano passado ao contratar um técnico que ganha R$ 1 milhão e tirar um centroavante de um Atlético Nacional que disputava a Libertadores por quase R$ 30 milhões. Eu acho que o Atlético Paranaense, dentro do contexto que a gente viu da queda, foi mais um daqueles times grandes que entram numa espiral e acabam indo experimentar o que há de mais negativo para um clube de tradição no país, um clube de elite do país, que é passar uma temporada na Série B. E apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do campeonato, na reta final, o Atlético se encontrou e subiu como vice-campeão. Dito isso, eu acho que o primeiro ano vai ser naturalmente difícil, como todo time que volta, mas não necessariamente tão difícil para colocá-lo numa zona crítica da competição. Para mim, o Atlético Paranaense é sul-americano. Cássio Zirpoli. Vou de Ravel. O Atlético Paranaense, a segunda divisão, ela não vira uma âncora para essa análise não, tá? Assim, o cara veio da segunda divisão, tá aqui, tem a dinâmica do calendário, ela se aplica, mas no caso do Coritiba, é um clube que já estava 2 anos na segunda divisão, e é um clube que quando estava na primeira divisão, estava com dificuldade. O Atlético Paranaense é 1 ano de dificuldade na primeira divisão, cai, volta,
como a gente falou N vezes, na hora que o negócio apertou, foi difícil até o acesso no final das contas, mas na hora que apertou, no meio da segunda divisão, contratou um jogador de 27 milhões de reais. Assim. Então, assim, é um perfil. A gente dizia no raio-x da Série B, para quem acompanhou no ano passado, que, assim, que não havia isso. Então, na primeira divisão, ele volta já com essa capacidade que a primeira divisão traz e que o próprio clube construiu, né, em todos esses anos e que não se perdeu por um ano de Série B. Então, para mim, o Atlético ele entra numa briga de Sul-Americana e aí vamos ver como todo mundo. Isso. Porque eu lembro do Atlético em 2012. O Atlético sobe em 2012, certo? 2012 é aquele campeonato que até com 71 pontos não subiu Isso. o São Caetano, mas o Atlético Paranaense subiu. Ele tinha passado, Fred. eh, Quantos anos? Tinha passado muito tempo, eu não sei de cabe não, acho que pronto, 95 quando ele subiu, de 95, ele que é campeão da Série B, aí foi rebaixado em 2011 e sobe em 2000, passou esse tempo e voltou em 2012. A volta ou seja, que nem agora, passou um tempão, também caiu. A volta do Atlético Paranaense, já pontos corridos com 20 clubes. A volta do Atlético Paranaense em 2013 foi como terceiro lugar na Série A e vice da Copa do Brasil. O ano seguinte, então assim, claro, o futebol mudou, mas é um clube que esse ano da Série B não tirou o que o Atlético costuma fazer, que é a primeira página. Então essa largada eu vou de Sul-Americana. Eu vou também seguir essa linha, mas com algum comedimento em relação a essa questão de ser mais para a parte de cima do que para a parte de baixo do campeonato. Eu acho que o Atlético Paranaense volta para se situar numa área de mínimo risco de queda, mas também não vejo ele já pronto, sobretudo por conta dessa diferença de 50 dias. Eu acho que o Atlético Paranaense não vai cair, porque eu acho que ele vai crescer ao longo do campeonato, ele vai trazer jogadores, vai investir, mas eu não vejo hoje, em janeiro, o Atlético Paranaense, por exemplo, com um dos 10 melhores elencos do futebol brasileiro. Não tem um dos 10 melhores elencos do futebol brasileiro, então eu acho que ele está bem situado nessa região de Sul-Americana, tá? Agora a gente vai pro Vitória, que salvou sua pele no apagar das luzes, naquela vitória sobre São Paulo na última rodada, e conseguiu a permanência pelo terceiro ano consecutivo. Mas a gente está falando de transições dificílimas da B para A. O Vitória, pelo menos não até aqui, né? Estamos gravando esse vídeo no dia do anúncio de Marinho, o reforço mais significativo para o Vitória nessa temporada, mas já não é o Marinho de quando deixou o Vitória. Tu acha mais significativo do que a permanência de Não, Baralhas? eu acho reforço mais significativo. Porque o que eu estou Ah, dizendo, cara, dos de quem reforços. chegou, ok. O que eu estou dizendo é Baralhas da manutenção do que tinha. Eu estou É falando em porque qualificação. botou 8 milhões, né? Eu estou Assim, falando em qualificação. Manutenção, Baralhas e Eric foram fundamentais. Só que eu acho que a manutenção é muito pouco. E a sim. qualificação, para mim, ela não existiu. Repito, Marinho é a qualificação, mesmo não sendo mais o Marinho do Vitória e muito menos o Marinho do Santos, Vitória, tá? pra mim, larga na Minardi. E por isso, eu digo que o Marinho é uma qualificação, porque ele vem para uma posição, mesmo não sendo o Marinho dos seus melhores dias, ele chega para uma posição que o Vitória não tem jogador. Não tinha jogador na Série A do ano passado e não tem para o início dessa Série A. Tá? Jogou com o Osvaldo tantas e tantas vezes. Tá? Tentou Lucas Braga, teve várias tentativas, terminou com o Aitor Canta La Pedra, né, caindo ali pela esquerda. O Vitória está atrás ou à frente do Curitiba recém-subido de divisão? Caramba. Se você tratou como Minardi, Eu você já tinha respondido eu atrás, acho que né? primeiro, a capacidade do Coritiba de investimento, ela é um clube de SAF, certo? Ainda que tanto é que foi lá, por exemplo, ele trouxe 2 jogadores que o Vitória talvez não conseguisse agora. Sim. Breno Lopes, por exemplo, o Vitória bateu na porta, para entender. E não Trouxe o reserva do reserva de Breno pronto. Lopes, né? E o próprio Keno também, que seria apesar
conviveu com lesões no Fluminense, mas enfim, mas seria interessante pro Vitória. Keno já não Mas acho que eu acho um ótimo jogador. Agora a questão física dele pesou muito. Mas nessa questão, mas, por exemplo, na idade, Marinho tá com 35 anos. sim. Não, Talvez Eu acho Keno Marinho talvez nessa parte física esteja melhor que Keno. eu acho Keno do nível de Marinho, hoje, né, Keno Hoje, teve na carreira, não. Na carreira, Marinho foi melhor foi que Keno. maior, claro. Foi rei da América, pô. É. Mas nos últimos anos, Keno vinha maior, então Sim. há um equilíbrio. Veja, pela capacidade de investimento do Coritiba e que vem se mostrando nos últimos dias. Agora, pô, o Vitória tá aí pro 3º ano. São 2 anos de aperreio, salvando, Absoluto. com Aperreio. o time desse ano sendo a base do time que permaneceu no passado. E como você falou, com o ataque ainda muito, muito à parte. Essa é uma coisa, eu não sei, acho, Fred, que tu não faltou falar uma coisa no começo do programa. Essa não é a única tier list que a gente vai fazer. A gente costuma fazer antes de começar o campeonato, na 10ª rodada E no meio. e no turno que encerra. Então, se o torcedor do Vitória, do Corrimão aí, se ficar chateado, veja, se o Vitória tem até 10ª rodada para mudar. Agora, porque você acha que o debate, no fim das contas, vai ser Minardi ou Nervosão. Ninguém vai. Acho que o Vitória não evoluiu para a Sul-Americana. Claro que não. Então, pronto. Então, nessa dividida, já que o Minardi agora significa que você também pode escapar, para mim é Minardi, mas, obviamente, é à frente do Remo. Ravel. A gente está mais de perto aqui em Salvador, né? E acompanha tudo mais que tem acontecido com o Vitória, e com isso a gente tem certa tranquilidade para falar que o Vitória é o primeiro das Minacs aí. É um time que o que depõe favoravelmente para mim, para o rubro-negro baiano, é a continuidade do trabalho de Jair Ventura, que consegue extrair bem das suas peças, que são limitadas, na minha avaliação. E aí já, antes de fazer até uma transição para os fatores negativos, ressaltar também que a torcida do Vitória compreendeu muito bem o que é o desafio do clube na Série A, e no ano passado, para mim, foi um dos principais responsáveis pela permanência do time na elite do Campeonato Brasileiro, ao apoiar incondicionalmente. Só que esse mesmo torcedor está começando a demonstrar sua insatisfação com a política de contratações e renovações dos atletas que aí estão para 2026, e eu concordo. Eu acho que o Vitória tem feito movimentos um tanto estranhos, né? Como para mim, as renovações e a manutenção de jogadores, pelo preço que acabaram ficando, né? Baralhas e o Eric, eu acho que são bons jogadores, sim, entregaram, sim, tem serviços prestados, sim, mas eu não sei até que ponto, mesmo com esse futebol inflacionado, valeria pagar tantas cifras nesses atletas. E aí, em outras posições, algumas renovações questionáveis, como para mim a renovação do empréstimo de Ramon, que é um jogador que não eleva o patamar do plantel do Vitória. Acho que naturalmente Jamerson vai acabar assumindo essa titularidade, e outras contratações que também até agora não dá muito para projetar se eles mudam o patamar do Vitória, exemplo do zagueiro Richelli. Então, dessa forma, o que a gente vê até o presente momento, a gente está gravando aqui na madrugada de terça para quarta, dia 28 de janeiro, o Vitória é Minardi, sim, né? Com potencial de sair, com potencial de permanecer, mas é um time que até agora não demonstrou para o seu torcedor e para os analistas nada que possa empolgar para colocá-lo numa condição minimamente aí de uma permanência um pouco mais tranquila, como de repente os times que estariam ali no início do nervosão. E aí a vinda de Marinho hoje ainda foi acompanhada de uma gafe, né? O Sérgio Papelim, ao anunciar o atleta, o Sérgio Papelim, que foi executivo do Fortaleza também, parte da nossa audiência deve conhecer, anunciou o jogador dizendo que era um jogador que estava vindo um pouco fora do perfil de contratações do clube para 2026, que buscava jogadores mais físicos e mais jovens. Tinha uma bola fora, naturalmente, até porque o cara tem uma história no Vitória, está vindo como ídolo, e eu acho que o status de ídolo é merecido por tudo que ele já fez vestindo a camisa do rubro-negro, e talvez seja até agora a contratação que possa trazer uma maior esperança de refino técnico para esse elenco que carece. Dito tudo isso, Vitória ainda minar. Para mim, é a única contratação que qualifica, todas as outras só repõem, somam, deixam Vitória no mesmo estágio do ano passado. Eu concordo com todas as avaliações, eu só mudaria, tá? Mas já fui voto vencido. Para mim, ele era o último do Nevozão, sabe? Eu acho que o Vitória está, por Jair Ventura, pelos 2 anos de Série A, ele está um degrau
mais claro acima de Remo e Chapecoense e para mim mais próximo do Curitiba, tá? Se eu fosse desenhar, eu colocaria o Vitória lá no finalzinho da curva do Nervosão, mas 2-1 fui vencido aqui. Eu acho Vitória e Curitiba ali próximos, tá? Talvez até o Curitiba na frente, talvez, mas sem convicção. Eu vejo Vitória e Curitiba como 2 times muito próximos. A pergunta que eu fiz para Cássio, eu teria muita dificuldade em respondê-la, tá? Eu fiz quase que fazendo para mim mesmo. Eu colo mais o Vitória no Curitiba e os 2 no Nervosão para mim. Eu só adjetivo como Minardi, Chape e Remo, tá? Eu acho que a gente trouxe para a tela os times. Primeiro, a regra dos 4 que subiram, tá? E 2 remanescentes. Um que sofreu demais para permanecer e outro que foi um cometa, algo que se vê de geração em geração. Agora, eu vou citar nomes de equipes que podem continuar jogando na parte de baixo. O Vasco já virou a página com aquela reta final, disputando título de Copa do Brasil, com a sequência de um trabalho de Diniz, ou continua sendo um time para a segunda página da tabela, continua sendo um time para olhar sempre o Z4 no retrovisor? Eu vejo o Vasco como um time que ainda tem dificuldade, sim. É um time que tem um passivo financeiro muito grande, apesar de todas as tratativas e dos esforços de Pedrinho de tentar fazer o time se equilibrar, mas e da venda de Ryan, né, por Bonemonte, que é assim, entra uma grana pesada aí no clube, possibilitando até reposições de bom nível, né, como por exemplo a vinda do Rinestrouxa, atravessando a negociação já encaminhada com o Boca Juniors, mas eu ainda acho que é um time que tem muitos problemas, né? Então, a partir disso, eu não excluo o Vasco dessa zona de nervosismo que a gente está acostumado a ver, não. Colocaria até, na verdade, ele ligeiramente atrás do Mirassol, apesar do potencial, mas eu acho que o Vasco ainda vai precisar entrar no campeonato, pensando primeiramente em permanência para depois galgar alguns degraus assim. Então, dessa forma, Vasco nervoso, um pouquinho depois do Mirassol, aí seria meu voto. Cássio, eu considero o Vasco nervosão, mas acima do Mirassol. Você ficou 1-1, você decide se ele se posiciona Caramba, eu antes ou estava depois até do agora, Mirassol. mandando mensagem para você inclusive aqui. Eu estava até agora pensando depois do CAP, mas ou seja, ficou a mesma coisa do Vitória. O Vitória depois do Coritiba, a dúvida era se era depois do Coritiba como nervosão ou abrir do Minardi. E aqui é essa mesma lógica. Meu voto seria depois do Atlético Paranaense, mas como sul-americano ainda. Então, dessa forma, apurando o que foi votado, tá? O Vasco fica como nervosão, porque foram 2 votos no nervosão, mas à frente do Mirassol, porque Cássio posicionou à frente do Mirassol, tá? Foram 2 votos pro nervosão, ou seja, ele é da faixa do nervosão, e 2 votos à frente do Mirassol, então ele toma aqui o lugar do Mirassol. Quem é o outro time do eixão Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul que a gente pode apontar com risco de rebaixamento? Vou citar alguns nomes aqui, não sei se vocês concordam. Botafogo tem o início de temporada com questionamentos financeiros, toda a questão de Testor. Pelo que a gente conhece do futebol, tem o risco dos problemas se agravarem e de novos problemas surgirem na caminhada, tá? Não tem um elenco tão qualificado quanto nos anos anteriores, perde jogadores. E o São Paulo tem uma largada muito, muito fraca em 2026, nesse momento correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista, tá? Acho que com 3 rodadas a reversão virá, mas corre risco no Campeonato Paulista. Botafogo e São Paulo, para mim, são times que eu cito com risco, né? Não sei de se colocar no nervosão, mas ou mais próximo disso.
Vocês citariam mais algum para a gente considerar nessa distribuição entre o Nervosão e a Sul-Americana? Fred, Botafogo, acho que você foi um pouco severo. A gente vai avaliar daqui a pouco. E com São Paulo, certamente. E um outro nome, não tô vendo para essa faixa, não. Ravel. Eu também acho que o Botafogo não pertence a essa faixa. Eu acho que o São Paulo pertence muito a essa faixa. Eu acho que o São Paulo está, para mim, ali bem próximo do Coritiba. Inclusive, estou dividido se eu coloco um pouco antes ou um pouco depois, porque eu aposto muito que esse ano será caótico para o tricolor paulista. E eu vejo sim mais um nome, Fred. Apesar do início de 2026 ser relativamente bom, não largo esse Red Bull Bragantino, não. Para mim, o Red Não, Bull é nervoso. caramba. De jeito nenhum eu aponto o Bragantino aí nesse, nesse nervosão. Dessa vez, pelo menos, Ravel. Dessa vez, pelo menos. Vamos então por partes, tá? O São Paulo foi um elo comum de nós três. No entanto, eu achei muito radical o posicionamento de Ravel colocando São Paulo perto do Curitiba, Não, tá? não é pra Achei tanto, não. muito radical. Mas ele começa. Só detalhe, acabou de levar um 3-0 do Mirassol, inclusive, Foi na tá? abertura do campeonato. Não, mas só pra dizer Primeiro assim, jogo do ano. eu colocaria Perdeu em casa nervosão. para a Portuguesa da Série D. 3-2. Eu voltaria depois do Mirassol desse momento. Veja, o momento do São Paulo é terrível. Terrível, Veja, terrível. terrível, assim. No futebol e no administrativo. Meu Sim. irmão, assim, com o Ministério Público, investigação de presidente, impeachment, assim, o público Morumbi, que é 20 mil pessoas, é um público bom, os caras estavam com média de 45 mil pessoas, assim. E nervosão, veja, se Minardi não é queda, nervosão muito menos, é só um risco. O São Paulo, nesse momento, veja, eu acho que o torcedor de São Paulo, eu acho que ele tá mais preocupado do que do Vasco, por exemplo. Veja, todos nós concordamos com o posicionamento dele na faixa do risco de rebaixamento, que é o Nervosão. Ravel aproximou muito ele do Curitiba. Cássio distanciou do Curitiba e apontou ele atrás do Mirassol. Eu colocaria depois do Vasco e antes do Mirassol, tá? Eu acho que o Mirassol tem mais risco de queda do que o São Paulo, pensando no campeonato inteiro, mas aí é o mesmo critério que eu utilizei, prevalece então o São Paulo depois do Mirassol, mas como eu colocaria antes, Ravel puxou mais para o meio, acaba sendo o posicionamento de Cássio, que fica como posicionamento intermediário, tá? E o Botafogo, pelo que foi dito aqui, ele vai para a zona de Sul-Americana, Mas tá? vocês não estão, assim, não Fred, você colocou o Botafogo no nervosão, certo? Não, Não, eu não, disse quem desculpa. poderia ir. Não, não, mas Eu você usei citou Botafogo e São Paulo. como pergunta. Eu não Ah, colocaria. você citou só como pergunta, mas não era nem sua opinião, Não, a então? minha é Sul-Americana. Ah, tá. Você colocou porque você sim, mas pra você ter Porque tem citado problemas pronto, é isso que eu ia dizer, pra você ter financeiros. citado na pergunta, Sim. você enxerga alguma coisa, senão não Eu, vai, eu considero que ele é porque senão o Sul-Americana. cara fala: "Flamengo", não, você Não, falou porque tinha elementos. obviamente. Eu considerei, veja só, dos que estavam aqui, como se a gente estivesse fazendo um ranking por posições. Dos que sobraram, eu achava São Paulo e Botafogo os mais. Olha, o ano Porque passado eu vou repetir o argumento que eu usei. Tem cara de que pode implodir no meio do campeonato. caramba, eu achava que tua frase ia ser diferente. Eu achava: "Tem cara que pode crescer no campeonato", Não, muita porque crise, muito problema com o texto. mas já estava sendo passado. Já estava sendo passado. Acertou ali na reta final, foi bater na Libertadores. Eu não tô não é por exemplo, pra mim tá mesmo a lógica do Atlético Paranaense. Ou é Libertadores aqui ou Sul-Americana ali. Eu não tô vendo o Botafogo com esse, assim, pra um time que foi campeão brasileiro há pouco tempo, caos. Assim, caos é isso aqui, mas de um time que é campeão brasileiro 24 da Libertadores, agora em 26 já ser Sul-Americana com problemas é caos. Eu ainda acho que essa turbulência ao longo da temporada ela pode ser contornada. Ravel, Também acho. Eu vejo o Botafogo como um time na Sul-Americana, aí na nossa tier list, mas talvez dentre os times que eu vou posicionar aí como um dos principais, aí, com potencial de ainda beliscar alguma coisa maior. Eu acho que apesar de toda a turbulência que Fred mencionou, e eu concordo, quando a gente não houver o fair play financeiro de fato
operando no Brasil, né? A gente tem aí essa aplicação gradual. Eu acho que de alguma maneira vão acabar dando jeito de contornar as crises que acontecem em clubes como o Botafogo, né? Então, apesar de tudo, eu acho que o Botafogo é sim um time que tende a orbitar mais na parte de cima do campeonato do que do meio para baixo. Rafael citou o Red Bull Bragantino como um time para incluir no Nevozão. Tá? Eu e Cássio já sinalizamos que consideramos ele uma faixa acima, no meu caso. Você, uma faixa acima ou duas faixas acima para o Red Bull Bragantino? Sul-Americana ou Libertadores? Não, Libertadores não. Sul-Americana. Próximo, antes ou depois do Atlético Paranaense? Antes do Atlético. Com melhor qualificado, com mais... eu também vejo dessa forma. Mas Detalhe, né? Nem essa distância toda. Eu acho que o Bragantino tá mais próximo de entrar na briga da Libertadores do que na briga do Nervosão. certo. À frente do Botafogo ou atrás do Não. Botafogo? Aí, Atrás do Botafogo. Ok, tá? Sobraram aqui 3, 5, 10 equipes. A pergunta que eu faço é: temos uma segunda página fechada e a partir de agora todos os times virão do Botafogo para frente ou não? Não, não acho que tenha. tem um aqui ainda. Do Botafogo pra frente, não. Acho que o Santos tá atrás. Eu acho que não. Contratando muito pesado, muita gente chegando, Neymar, Rony, Gabigol. Veja, Neymar é uma incógnita. Assim, o Neymar hipotético, o Santos briga pela Libertadores. Sim. Neymar vai jogar 38 Para rodadas, mim, o pode Santos falar. briga pela Libertadores esse ano. É sério. Primeiro, o Gabigol vai ter que ser o Gabigol que há 3 anos ele não é, certo? Mas começou Começou sendo. bem, É. mas já 3, não, Juan quase Pablo 3. Vojvoda, que eu respeito muito, tá? Investimento. Quando começa a trazer um jogador atrás do outro, Tu, é a- porque vai investir pesado. então diga o seu patamar, só pra... Libertadores. E o teu, Ravel? Libertadores. Para mim é Sul-Americana depois do Botafogo e antes do Bragantino. Eu também. Eu acho que esse time do Santos ainda, pra tier list pré-brasileirão, não é isso não. Na 10ª rodada, eu acho que ele pode dar esse salto que o Fred tá falando, mas eu acho que nesse momento aqui, nessa largada do Brasileirão, eu acho que Eu acho muito à frente do Botafogo. Em elenco. Em mobilização. mobilização é a mesma coisa. Não, acho não. Acho que tá vivendo um ano muito mais. Acreditando muito mais que vai do que Botafogo. Agora, detalhe, tá? Notícia que eu vi na noite dessa. Detalhe, o Santos, até agora, 11º lugar no Paulista, uma Sim. vitória, 3 empates e uma derrota. E no Carioca, o Botafogo é o líder do grupo dele com 3 vitórias e uma derrota. Isso, tô ligado. A gente Não, faz. mas só pra dizer assim que, tipo, não tá sendo o contrário. O Santos, nesse momento, é um Santos hipotético. Detalhe até, tá? Voivoda vai poupar na abertura da Série A. Vai priorizar o Campeonato Paulista. Veja, por quê? Justamente porque o Santos é hipotético até esse momento e o Santos está em 11º lugar. Se o Santos estivesse como o Bragantino está em 3º lugar, o Bragantino está em 3º lugar. Talvez o Santos estreasse com o time titular. Rafael, você ia citar que o G10 não estava pronto. Era só pelo Santos ou tem mais times? Tem mais, tem mais. Só dar meu pitaco aí em relação a isso, apesar de eu considerar, Fred e Cássio, o Botafogo acima do Santos, a gente tem que convir que as tabelas de Botafogo e Santos nos seus respectivos estaduais têm uma distopia muito grande. O Botafogo só enfrenta dois dos principais rivais aí, né? Não pega o Flamengo que está no mesmo grupo, apesar do Flamengo estar rifando o campeonato estadual, mas é uma camisa pesada, então só enfrenta aí Vasco e Fluminense, que estão no grupo oposto. E o Santos, a Federação Paulista, no regulamento desse ano, mais uma vez privilegiou aí os clássicos. Então, o Santos enfrenta Corinthians, enfrenta Palmeiras, enfrenta São Paulo, e até por isso vai priorizar, e o Vojvoda, né, acredito eu que vai priorizar o estadual, porque nesse momento acho que está fora da zona de Isso, tá classificação fora. para a próxima fase, e acaba, se perder o próximo jogo, acaba correndo risco até de entrar na zona do risco ali do rebaixamento. Então, o desafio do Santos é maior.
mas eu acho que esses elementos todos que eu coloquei aqui não são suficientes para projetar no futuro o Santos à frente do Botafogo. Eu acho que não está fechada essa segunda página porque eu não confio no Internacional. Tá? Apesar de ter conseguido aí vencer e ter um elenco bom, mas eu acho que o Inter tem demonstrado aí nos últimos anos que ele não é um time confiável. Então eu colocaria o Inter aí como um time que poderia também entrar aí nessa briga aí quase que de Sul-Americana ali, média. Então, não colocaria ele como um time promissor ali de primeira Posicione tabela, de ele primeira entre, parte da entre, tabela, não. entre Botafogo, Santos e Red Bull Bragantino. Eu colocaria o Inter entre Santos e Bragantino. Cássio Zirpoli, Internacional. Eu também, tá? Porque, na verdade, eu colocaria o Santos acima, né? E o Inter, pra mim, eu colocaria colado com o Botafogo. Então, meu voto acaba sendo igual de Ravel, porque, no meu caso, eu enxergaria o Santos acima. Inter Sul-Americana, mas já que vocês já decidiram Já tá 2-1, já tá né? 2-1. Mas meu voto seria. Eu não teria tanta certeza, não. Pelo menos dessa vez a gente não foi de título, né? Dessa vez a gente conseguiu se segurar com o Internacional. E pra mim, o Grêmio é aí também, tá? Pra mim, o Também, Grêmio é junto do também estou Inter. nessa. Juntinho do Inter mesmo, tá? Não considero ele acima, não. Cássio, Grêmio, Ou seja, puxo mais o Bragantino pra cá. sim. Eu até coloco o Inter na frente do Grêmio. Caramba, é bronca essa tier list assim tão cedo, porque são pouquíssimos jogos. É, a gente tá indo pelo reta final do ano Do reta passado, final com do ano passado, alguns reforços, reforços que não jogaram. Tanto é que a opinião de Fred do Santos é um Santos ultra hipotético. hipotético Ultra total, ultra hipotético. hipotético. Assim, é um time que você vai pro Paulista, o time tá em décimo, o time tá tendo que poupar no. O Santos é tão hipotético, o Santos de Fred, que ele tá tendo que poupar no brasileiro pra passar a ser realidade no Paulista antes de virar realidade no Isso. brasileiro. Enfim, deixa o Grêmio aí. Ó, faltou tirar aqui. Eu também coloco o Grêmio na minha posição, Fred e Cássio. Lembrando que, quando a gente está gravando esse conteúdo, o Grêmio acaba de perder por 4-2 para o seu rival, né, para o Inter. Isso. Então, acho que até isso acaba sendo um bom critério aí para o posicionamento que a gente está colocando dos dois clubes. O Grêmio, apesar de ter aberto os cofres nesse ano e ter feito algumas contratações tentando agir em cima de carências reconhecidas já do elenco, como, por exemplo, no gol, né? Se tinha ali o Thiago Volpe, que não era um goleiro confiável, Foi acabou pro indo Red para o Bull Red Bull Bragantino. Bragantino, Isso. mas trouxe o Everton, que também vive um declínio na sua carreira, né? Então, acho que não necessariamente passou exatamente confiança aí com essa contratação, assim como o Marcos Rocha, que também foi aí, acho que ao que parece, com 3 anos de contrato. Não sei É. se necessariamente é uma posição que o Grêmio tenha conseguido resolver seus problemas. Então, não colocaria o Grêmio com o status de promissor, como eu acho que o Santos será, como o Botafogo também vai ser. Essa faixa aí, para mim, está de bom tamanho para o É. Imortal. Minha discordância dessa faixa ela vem a partir do Santos, né? E por isso que, pra mim, tá um pouco troncho olhar assim, porque eu até colocaria Inter e Grêmio à frente do Botafogo. Mas como ele foi colocado, o Santos foi colocado no meio, eu tive que usar o critério de todos ficarem atrás do Santos, né, na minha votação, já que eu acho que o Santos é de Libertadores. Agora eu vou fazer o fácil, tá? Vou colocar quem já deveria estar preenchido automaticamente na tier list, tá? Flamengo, candidato ao título, e Palmeiras, candidato ao título, ok? Pelo amor de Deus. Aí. Tem mais. Ok, mas já estou dando spoiler que eu discordo desse posicionamento aí, tá? Ok, talvez sim. Não, a Talvez distância sim. entre eles, tá falando? Não, talvez tenha gente no meio. É, O Cruzeiro, né? É isso que eu ia não, de perguntar. distância mesmo. Tá, de Distância, distância eu distância acho nesse, que larga o distância Flamengo na nesse cadinho. frente. Ok. Mas, Coloca o Palmeiras aí mais ou menos alinhado com o Santos. Eu colocaria, tá? certo. Nesse espaço entre Flamengo e Palmeiras, cabe outro time? Sim ou não? O Palmeiras é a segunda força? Segunda força. Para mim, não. Pra mim, a segunda força esse ano é o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro colou no Palmeiras aí. Ravel. Eu acho o Cruzeiro distante do Palmeiras. Pro O Cruzeiro Flamengo vai ou pra trás? para trás, para trás. Acho que o Cruzeiro vai ser um dos candidatos ao título aí, mas de maneira mais distante. Colocaria o Cruzeiro mais ou menos ali alinhado com o Grêmio. Quem? Você disse que teria um que ficaria, ou ouvi errado?
Entre o Flamengo e o Não, só esses Palmeiras. 3 mesmo. Ah, tá. Não, só Tá. esses 3. Tem mais algum time que briga pelo título? Além desses 3 aí, já Sim. esticando muito o Cruzeiro, não. Então, Para mim também não. os outros 4 estão automaticamente na zona de Libertadores. Sim. É isso, né? Vamos Isso. colocar em ordem? Fluminense, primeiro. Fluminense primeiro ou Atlético Mineiro Fluminense primeiro. primeiro? Fluminense primeiro. Atlético, segundo. Fluminense primeiro. Atlético Mineiro segundo, Ravel. Eu acho que eu vou ser voto vencido nessa, mas eu colocaria o Bahia em segundo. Eu ainda vou com o Atlético Mineiro. Acho que trabalho de muito investimento. Eu acho que o Começou Bahia ano. vai na frente do Corinthians. Pra mim, o Bahia vai na frente do Corinthians. Pra mim, o Bahia vai na frente do Corinthians. Para mim, Olha, eu detalhe, assino esses mais 3 times próximos bem mesmo, próximo tá? e o Corinthians mais distante deles. Isso, acho também. Olha, não é muito distante não. Não, muito não, é Campeão um pouquinho mais paulista, distante. campeão da Copa do Brasil, devendo 2.800.000.000, mas assim, Mas eu acho que, mas Cássio, é de novo um time mas pra é com Paulista, pra Libertadores mas e é pra Copa do Brasil. é competitivo demais. O Bahia Mas tá mas o muito. mas o Bahia vai jogar Libertadores do Não, mesmo. não é. Não, veja só. Não é isso que eu tô falando. É um time com Quer perfil. dizer que é um time montado, né? É um time com perfil pra, de novo, Copa do Brasil, Libertadores e menos concentração de jogar 38 rodadas. Você tem um DP, um Memphis Depay que, Você tem um treinador que ganhou as 3 últimas edições de Copa do que, Brasil. que não joga metade dos jogos do brasileiro. Você tem E já vai começar poupando contra o Bahia na quarta-feira. Isso. É a linha A do. tendência é que o Corinthians não entre com 100% dos titulares no jogo de amanhã, O que de é que tem hoje, no para quem está Paulista? consumindo Não, esse conteúdo. Supercopa do Brasil, Supercopa do Brasil. Na Isso. verdade, Supercopa contra o fim de Flamengo. semana Inclusive, o Corinthians fez questão de solicitar à CBF, maestro, que o é, jogo fosse na Vila para que pudesse acontecer nessa a gente quarta-feira. falou, a Isso, gente a já gente vai. Estava explica. originalmente marcado na E é uma Itaquera. mudança muito curiosa, Ravel, porque ele. A gente até já falou isso aqui. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogaria na quinta, mas o Flamengo joga na quarta. Aí o Flamengo teria um dia a mais de descanso para a Supercopa do Brasil no domingo. Aí o Corinthians solicitou, a CBF atendeu, mas a cidade de São Paulo não. A Segurança de São Paulo não aceitou, porque seriam 2 jogos na noite de São Paulo, na cidade de São Paulo. Aí o Corinthians entrou no acordo com o Santos para jogar na data do Santos, que o Santos jogava na quarta-feira. Desculpa, jogar no estádio do Santos. Só que o Santos jogava na quarta-feira. O Santos, eu jogo então no seu. Aí eles toparam e o Santos não fez questão de ir para quinta-feira. Ou seja, o Santos não, joga no estádio do Corinthians, né, o Química Arena. E o Corinthians larga na Vila Belmiro, porque não foi só o jogo ir para quarta-feira, não. Foi o jogo sair da Neoquímica para ir para a Vila. É, eu concordei com o que vocês falaram em relação ao Corinthians ser montado com Copa, mas essa largada priorizando estadual é que é muito. Não, estadual não, desculpa. Priorizando. Não priorizando o brasileiro, né? É. E a Supercopa do Brasil, que vai ser entre Corinthians e Flamengo no domingo, isso até gera uma confusão, porque o Campeonato Brasileiro ele está começando em janeiro e está começando só nas quartas-feiras, porque a primeira rodada será Sim. na quarta-feira, a segunda não é no fim de semana. Sempre nas quartas A agora. segunda será Até acabar os estaduais. Assim, então a segunda será na outra quarta. E isso é muito curioso, porque, pô, o final do campeonato é o fim de semana e o brasileiro não vai ser jogado no fim de semana. O jogo do fim de semana vai ser o da Supercopa do Brasil. Entre o dia 5 e Quando eu 12. coloco esse pensamento, só para concluir, Fred, quando eu coloco esse pensamento, é naquela obviedade que a gente mesmo aqui costuma dizer, que os 3 pontos da primeira rodada valem a mesma coisa dos 3 pontos da 38ª. Então, quando você dá um recado, né, de supostamente priorizar uma outra competição em detrimento do Campeonato Brasileiro, eu acho que não dá para colocar ele tão próximo, apesar de saber que o elenco tem sim potencial para disputar essa parte de tabela. Uma brincadeirinha pra acabar, tá? Se cada um tivesse um superpoder agora, desse um golpe de Estado e acabasse a democracia da tier list, certo? Ravel, você pode mover um time pra cima e um time pra baixo. No caso, pode mover pra ganhar só uma posição, tá? Quem você moveria positivamente e quem você moveria negativamente? Você é super poderoso agora, deu um golpe de Estado aqui e é o ditador da tier list. Eu moveria o Bahia para frente aí, até porque na posição que ele está, precisaria que
o Campeonato Brasileiro ganhasse mais vagas na Mas vai Libertadores. ganhar, sempre Então, ganha. nessa condição que a gente acabou projetou, teria que contar com algo que até o Bahia queria que acontecesse também no ano passado, acabou não acontecendo, enfim. Vai ter que jogar pré de novo esse ano. E eu acho que eu moveria o São Paulo para trás aí. Porque, como eu disse, né, eu já tinha colocado aqui, para mim o São Paulo vive um ano muito crítico. É um time que não está acostumado ainda essa nova realidade, que é a Sim. conta finalmente batendo na porta, né? Um time que passa com grandes problemas de escândalos ligados à sua anterior administração, que foi deposta, que está vivendo uma nova realidade, que está vivendo conflitos de discurso, inclusive, Fred e Cássio. É quando o treinador vai até a coletiva para dizer aos torcedores que vai precisar do apoio dos mesmos para que o time consiga fazer 45 pontos esse ano, e o presidente no dia seguinte fala que o treinador está falando demais, eu acho que isso já dá aí um pequeno indício de que o ano de São Paulo será turbulento. Então, Então, o meu superpoder eu estaria para mudar a Bahia e mudar São Paulo. do superpoder de Ravel, tá? O Bahia vira a quinta força do campeonato, ultrapassando o Atlético Mineiro, mas mantendo a sua faixa de Libertadores. E o São Paulo cai para a 17ª força do campeonato, atrás do Curitiba, mas mantendo-se na faixa de Nevozão. Tá? Cássio Zirpoli, você agora deu o golpe de Estado. Para que a tier list fique mais à sua cara, você tem direito a movimentar um clube positivamente e um clube negativamente. Tá? Independentemente, mas é o que eu gostaria ou o que eu acho, assim? Ditador, você manda agora o que você acha que tá errado, para ficar mais a sua cara, a tier Certo, list, para certo, deixar a certo. tier list mais Cássio Zirpoli. Ok. Você pode mexer um time para cima, seja lá quanto for. Você pode pegar o Vasco e colocar para título. Você pode mexer um time para cima e um time para baixo. E, obviamente, quando eu falo para cima, fazer o que Ravel fez. Só tirar Bahia e Atlético, por exemplo. Inverter as posições. Não precisa ser ir para a faixa de cima. Mas, na verdade, o meu caso tá muito, assim, eu tô quase não usando o meu poder, Fred, tá, eh, porque a gente foi colocando, a gente foi moldando essa lista, não ficou diferente do que eu estava imaginando não. Não teve nenhum voto muito vencido, disse: "Pô, isso aqui, ó, fiquei beleza, vocês 2 votaram, eu fui para outro". Então, Cássio Eu abriu mão do golpe de abri Estado. porque o máximo poderia era esticar um pouquinho, mas assim, seria muito preciosismo. Acho que tá bem colocada a lista. Eu tenho 2 mudanças que eu faria, tá. Positivamente, já deixei isso claro ao longo da lista, levaria o Santos para a faixa dos times Da que disputam a Libertadores. Libertadores ali, junto com o Corinthians, tá. Para mim o posicionamento do Santos nessa tier list era ali ao lado do E é Corinthians. negativo. A negativa, já que eu não posso fazer 2 positivas, a minha negativa era puxar o Curitiba Luminar. mais para perto do Vitória. Então eu deixaria o Curitiba não na Minardi, Cássio, lá do ladinho, porque eu acho que ele é nervosão, lá do ladinho do Mas quem nervosão. montou aqui foi tu, porra. Não, então, veja só, não é isso que eu tô falando, é porque na verdade eu fui voto vencido quanto ao Vitória. Certo. Como a regra eu só posso um pra cima e um pra baixo, eu levaria o Curitiba pro extremo, não pelo coitado do Curitiba, mas para deixá-lo mais próximo do Vitória, tá? Eu acho que são times mais próximos aqui. Então, essas seriam as mudanças para a tier list ficar um pouquinho mais com a minha cara. Mas de fato, eu fui mais voto vencido do que Cássio. Então, eh, eu acho que Cássio acabou sendo um elo de. Quem ganhou? Nunca foi eu e Ravel contra Cássio. Acho que só uma vez. Foi no. Não sei qual foi, não sei se foi o Vasco. Teve um ponto que foi eu e Ravel contra Cássio, que Cássio já pegou o voto definido, mas eu não me lembro agora qual foi a composição. Acho que foi o Santos, Eu acho que mas foi o Botafogo aqui. Você talvez quisesse mais Botafogo. Porque o Santos fui eu que na lutei pra. bota seria brigando pela Libertadores talvez, né, mas Não, 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 me não cravo ofende, agora qual não me foi a ofende não. única votação que acabou dessa forma, tá? Mas de toda forma, Ravel, Cássio, você que está assistindo, entre os dias 6 e 11 de abril, depois de 10 rodadas disputadas, estaremos aqui para mexer nessa configuração, tá? Ou não. Vamos ou não,
mas sempre mexeu, sempre se mexeu nessa configuração. Não sei se seria a primeira vez, tá. Caso E você talvez todos nós nesse estúdio bonito que vocês se encontram aí, se talvez. você estiver aqui pelo Recife, será muito bem-vindo, tá. É isso. Você que está assistindo esse vídeo, quer dar seu palpite? Joga aqui, tá, no chat, onde a gente cometeu o maior erro, onde foi absurdo, onde a gente acertou, onde a gente surpreendeu. Dê seu comentário sobre o programa e faça o seu posicionamento também, tá. Recado importantíssimo antes de terminar: deixa a curtida, assina o nosso se inscreve aqui no canal, assina as notificações. Dá uma força pra gente, caso você goste do 45 minutos o suficiente para se tornar membro. É muito importante para previsibilidade do nosso projeto ter você como membro contribuindo mensalmente, para que a gente tenha mais estrutura, para que a gente possa fazer mais investimento, tá? O 45 minutos não sou eu, Fred Figueroa, não é Ravel Pinheiro, não é Cássio Zirpoli, não é João Trigueiro, diretor dessa live, não é Márcio Souza, tá, editor desse programa, não é Caio Corte que faz os cortes. Nós somos muitos, tá? Tem gente que nem aparece na tela, que trabalha diariamente para que nossos vídeos cheguem até cada um de vocês. Então, precisamos da força e do apoio de você que está assistindo. Você pode pensar: "Ah, pô, eu me tornar membro aqui não vai ser decisivo". Vai ser decisivo. "Pô, você está sem grana". Uma curtida muda, muda. Se inscrever no canal muda, muda. Todos os grandes canais do YouTube, todos os perfis de redes sociais que se estabelecem fazendo conteúdo de qualidade, sem comprar seguidor, sem apelar, sem clickbait, sem fake news, eles se estabelecem de uma única forma, de grão em grão, de pessoa em pessoa, de indicação em indicação, tá? É dessa forma que a gente vem desde 2014. Maior parte do nosso tempo só com plataforma de áudio, tá? Nos últimos anos a gente migrou aqui para o YouTube e estamos aprendendo a cada dia a tentar produzir e levar o melhor para vocês. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.